Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou e o santificou. Pai, te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez ouvir a tua palavra e refletir sobre ela. Somos gratos, ó Deus, porque de maneira muito especial o Senhor tem falado conosco e através da tua palavra tem nos instruído, nos conduzindo ao centro da tua vontade. Tua palavra é como martelo que esmiuça a dureza pertinaz do nosso coração. É como água que sacia a sede da nossa alma, mas é pão que também nutre o nosso espírito. É fogo que queima toda a pragana do nosso coração. Assim, ó Deus, por meio da tua palavra, desconstrói em nós todos os vestígios e resquícios do velho Adão e reconstrói em nós a imagem perfeita de Cristo. Aperfeiçoa-nos a imagem do teu Filho amado Jesus. Assim nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, nas 2 últimas semanas, começamos no dia 6 e tivemos a oportunidade, de fato, de concluir na sexta-feira última passada, que foi dia 17, todas as exposições que estão relacionadas à primeira tábua dos mandamentos. A primeira tábua envolve os 4 primeiros mandamentos. Interessante. Nós pontuamos alguns aspectos que faço questão de reprisar, reenfatizando mais uma vez, deixando claro pontos que eu considero ser essenciais. E se você recorda, se você anotou, tomou nota ou se não, mas se você tem uma boa memória, vai recordar. Primeiro eu disse que em relação aos 10 mandamentos, muito mais do que uma lista de faça e não faça ou manual de conduta recheado de moralismo religioso, eu mostrei que os 10 mandamentos tratam sobre relacionamento. E nesse aspecto, os 4 primeiros: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura de nada no céu, na terra e debaixo da terra, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado. Esses 4 mandamentos tratam sobre o nosso relacionamento com Deus. Eles são princípios que norteiam como nós devemos nos relacionar em relação ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O segundo ponto que nós deixamos claro, eu apontei que
os 10 mandamentos revelam o cuidado de Deus com o seu povo. Eles são como GPS que indicam a vontade de Deus para uma vida de santidade. E nesse aspecto serve como um termômetro que serve para medir a natureza maligna do nosso coração. Ou seja, os 10 mandamentos, eles apontam o cuidado de Deus, nos conduzindo para uma vida de santidade, e ao mesmo tempo serve como uma espécie de termômetro que mede, apontando a natureza maligna, ou seja, perversa e pecaminosa do nosso coração, ou seja, o velho Adão. Isso até me lembra Martinho Lutero. Lutero dizia: quando mergulhei nas águas do batismo, pensei que o meu velho eu, ou o meu velho homem, havia morrido afogado, mas ao sair das águas descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu preciso matá-lo todo dia. Portanto, os 10 mandamentos revelam justamente esse estado caído que nós ainda carregamos em nosso corpo. Mas, em terceiro lugar, eu também deixei claro que os 10 mandamentos, com muito detalhe, mostram que Deus vê não apenas nossas obras, mas Ele ouve as nossas palavras, Ele conhece não apenas as nossas ações, mas sonda as nossas motivações. E nesse sentido, os 10 mandamentos apontam para princípios divinos que servem para reger a nossa conduta, a nossa vida, a nossa postura diante de Deus e também diante dos homens, mas sobretudo os 4 mandamentos em relação a Deus. Nesse sentido, nós precisamos ter o correto entendimento que as Escrituras vão revelar acerca dos mandamentos, ou sobre o decálogo. E nesse aspecto a gente precisa entender como as Escrituras como um todo trabalha esse assunto. Quarto lugar, eu mostrei que os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, como nós conhecemos, é apenas um resumo do que a lei, na sua totalidade, revela. Isso porque, notem, quando eu me refiro aos 10 mandamentos, eu estou falando do decálogo. Os 10 não estabelecidos por Deus aqui em Êxodo, capítulo 20, verso de número 1 a 17. Mas quando eu uso o termo a lei, ora, no contexto histórico judaico, e o Antigo Testamento comprova a veracidade do que eu estou dizendo, todas as vezes que a expressão a lei aparece na Bíblia, e ela só aparece apenas 7 vezes, são 4 vezes no Antigo e 3 no Novo, é uma referência à Torá, que é a linguagem utilizada pelos judeus. E a Torá significa todo o conjunto de normas, preceitos e estatutos. Nisto, os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo em si não é a lei, mas apenas parte dela. Porque a lei, que é a Torá, são 613 mandamentos, que, por sinal, são classificados didaticamente. Essa é uma classificação didática, ou seja, teológica e não necessariamente bíblica, mas ela tem seu fundamento nas Escrituras, que é as leis morais, cerimoniais e cívicas. Morais tratam justamente em relação à nossa conduta diante de Deus. As leis cerimoniais em relação ao culto, à adoração, e as leis cívicas sobre a nossa conduta em sociedade. Lembrando, esses mandamentos, eles não foram escritos por Moisés, mas pelo próprio Deus. Não trata-se de opinião de Moisés,
mas revelam a vontade soberana de Deus ao seu povo com o objetivo de revelar seu cuidado, seu amor, evitando que a idolatria, a injustiça, a corrupção, a ansiedade, ou seja, o pecado, venha escravizá-los. Essa é a grande verdade. E aí, um outro ponto que nós deixamos claro é a maneira como os 10 mandamentos estão estruturados. E nós apontamos, os 10 mandamentos se dividem em 2 tábuas. Por isso o tema da nossa série, as 2 tábuas, ressaltando que a primeira tábua, envolvendo os 4 primeiros mandamentos, eles descrevem os princípios que devem nortear nossa relação com Deus. Portanto, a primeira tábua trata sobre aquele princípio resumido, ou melhor, tratado por Jesus, que é o ama a Deus sobre todas as coisas. Nesse particular, permitam fazer aqui essa observação. E nesse aspecto você vai perceber algo. Você vai notar que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Está exatamente no versículo de número 3. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos que aparece no Decálogo. E detalhe, você não pode esquecer isso. Ele revela o caráter de Deus e seus atributos. Talvez você me pergunte quais atributos esse mandamento, o primeiro do Decálogo, está apontando. Eu respondo para você. Atributos como zelo, justiça, santidade, honra, fidelidade, providência, verdade, veracidade, amor, soberania, todos e muitos outros que eu poderia ressaltar estão inseridos aqui nesse primeiro mandamento. Isto significa que a violação desse primeiro mandamento se constitui um atentado contra o próprio caráter de Deus e uma afronta à pessoa soberana de Deus. Aliás, eu vou dizer para você, adorar outro Deus é o mesmo que negar a soberania de Deus. Portanto, o primeiro dos 10 mandamentos revela o verdadeiro e único Deus. Ele diz, inclusive no verso 2, eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, o primeiro mandamento aponta que o Senhor Deus é o único, e aí vem o detalhe, que é a implicação. Trocar o único Deus verdadeiro por outros deuses falsos é atrair sobre si juízo e condenação. E aí eu vou dizer para você, Deus não terá ninguém por inocente. Agora, detalhe, cuidado, porque Deus é tudo aquilo que você deseja mais do que ao Senhor. Outro Deus é tudo aquilo que você busca mais do que a Deus. Outro Deus é tudo que você projeta como prioridade da sua vida mais do que a Deus, que deve ser a sua prioridade. Portanto, se você deseja algo, se você busca algo, se você prioriza algo na sua vida muito mais do que a Deus, desculpe, pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, sua família, o dinheiro, seu emprego, seu carro, seus negócios, seu patrimônio, sua posição, seu status, tudo que você busca, deseja e prioriza mais do que a Deus, opa, meu amigo, desculpe a minha franqueza, isso caracteriza um outro Deus. Você está incorrendo num erro fatídico e vou lhe dizer, Deus não lhe terá por inocente, porque o mandamento de Deus é buscai
a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque estas coisas básicas da vida lhe serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A minha pergunta para a sua reflexão: o que é que você busca mais do que a Deus? Vou mais além, permita dizer para você, e você precisa refletir sobre isso. O segundo mandamento diz: não farás e nem adorarás imagem. Interessante. O segundo mandamento aponta que o Senhor Deus recusa ser adorado por qualquer outro meio que não seja a correta maneira que Ele próprio estabeleceu em sua palavra. E aí vem um detalhe. E qual é o detalhe? Uma das maneiras que Deus não aceita é ser adorado por meio de imagens. E por que Ele não aceita? A resposta é muito simples. Porque Deus é espírito, não tem forma física, e aqueles que o adoram somente podem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso até me lembra o escritor Nemuel Kesley, grande escritor. Ele faz uma observação no seu livro Culto e Suas Formas. Ele diz: muitas das vezes nós não paramos para pensar em um princípio. O mesmo Deus que estabeleceu para o culto coisas que lhe agradam, também explicitou claramente outras que não lhe agradam. Em outras palavras, Deus não aceita ser adorado do seu jeito, com a sua imaginação, com os seus métodos. Deus estabeleceu princípios que na Bíblia, sobretudo na teologia bíblica, chamamos de princípio regulador do culto. O culto não é você que faz do seu jeito, com a sua imaginação, como se fosse um teatro para agradar público e auditório. Culto é para Deus, exclusivamente. Aliás, Tim Keller, ou Timothy Keller, grande teólogo americano, saudosa memória, numa de suas obras espetacular, ele faz uma observação. Um ídolo é qualquer coisa que você procura dar a você, ou melhor, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode dar. Por isso eu vou dizer: cuidado com a idolatria. Cuidado. Ídolos não são apenas os fabricados por mãos, mas aqueles fabricados pela mente. Se existe ídolos de metal, existe ídolos mentais elaborados na sua mente. Mas deixa eu concluir. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra, eu deixei claro aqui nessa exposição que os nomes biblicamente atribuídos a Deus revelam sua personalidade e o seu caráter. E cada um desses nomes nos revelam diferentes aspectos da natureza de Deus. Por essa razão, o nome de Deus representa o próprio Deus, e escarnecer do seu nome é incorrer em grave transgressão. Por isso eu vou dizer para você que gosta de piadinha com Deus, que gosta de ficar fazendo gracejo com o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome do Espírito Santo. Vou dizer para você que gosta de transigir com o sagrado. Cuidado, meu chapa, isso é uma advertência para você. Cuidado, crente. Isso aqui é para você, pastor, obreiro, líder, porque o que tem de pastor, obreiro, líder e crente, piadeiro com o nome de Deus. Por isso eu vou dizer para você: cuidado. Sobre isto a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente, todo aquele que tomar o seu nome em vão, tratando com desonra. E aí, finalizando, é interessante, o quarto e último mandamento: lembra-te do dia do sábado. Como é que eu concluo esse princípio diante de tudo que nós expomos? Jesus Cristo é o cumprimento do quarto mandamento.
assim como os demais, ou seja, o sábado do Antigo Testamento apontava para o repouso completo e final que só podemos encontrar em Cristo. Não é à toa que Jesus vai dizer, eis aqui, apontando para ele mesmo, quem é maior do que o sábado. Então vou te dizer, como eu deixei claro na exposição do 4º mandamento, você precisa aprender a diferenciar preceito, prescrição de princípio. Porque quando nós falamos de preceito, estou falando de norma. Lembra-te do dia do sábado. Norma. Isso aqui é a norma que regia o povo de Deus na antiga aliança. Mas no Novo Testamento, eu vou dizer para você, pode pegar os 10 mandamentos. Todos eles são reinterpretados e ressignificados, agora de maneira correta e plena, não mais como normas, mas como princípio. Tanto que Jesus diz, não adulterarás. Como é que se aplica o não adulterarás? Princípio. Jesus diz, quem olhar para uma mulher desejando, opa, já cometeu adultério. Porque a norma trata o pecado como um problema fora do corpo. O princípio trata o pecado como um estado de queda dentro do homem. E aí eu vou dizer para você, o sábado não é diferente. A norma prende-se a um dia, o 7º, o princípio, não importa se você guarda o sábado, guarda o domingo, guarda a segunda, guarda a terça, guarda a quinta, guarda a quarta, guarda a sexta. Você precisa ter um dia para Deus. Reflita sobre isso. Que o eterno Deus tenha misericórdia de todos nós. Por isso, adore ao Senhor de todo o seu coração.